Olá, gente, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem? Paz de Cristo para vocês. Eu sou o João Marcos e nós vamos fazer uma breve reflexão hoje aqui para que a gente possa começar a estruturar a ideia da missão TFC, ou seja, a missão tomando a forma de Cristo. Você que conseguiu acessar o link, você que acessou o link para o grupo do WhatsApp ou o link para a classe que nós estamos fazendo. No último encontro que nós tivemos, nós pudemos falar sobre o reino de Deus, e nós tivemos o professor Jonatas Bento e Matheus Maciel, eles deram uma introdução ao reino de Deus, o envolvimento do reino de Deus com a missão de Deus. E hoje eu queria trazer para você uma breve reflexão também, espero que seja breve, sobre o reino de Deus e a relação que o reino de Deus tem com a cruz de Cristo. Não só isso, a gente vai fazer uma pequena análise também de como as ideologias dos homens, as ideologias modernas, todas elas têm tentado ressignificar ou definir novamente o que o reino de Deus significa e o que a cruz também de Cristo significa. Mas será que tem algo que é mais importante, o reino ou a cruz? É sobre isso que eu queria conversar com você e eu também queria caminhar junto com você sobre nesses assuntos. Então, a gente vai começar e nós vamos falar sobre o reino cruciforme, certo? Mas antes disso tudo, eu queria passar para vocês algumas imagens que ficaram famosas no Brasil, saíram na mídia, saíram em alguns jornais. Eu não sei se você conhece algumas delas, mas são imagens famosas e vão ser muito importantes para aquilo que a gente quer perceber em tudo isso que a gente vai falar hoje, tá? A primeira imagem é essa aqui, uma imagem muito famosa, né? Que foi a cruz trans, né? Foi essa pessoa trans, ela se crucificou ali, né? Numa parada gay, fazendo um protesto contra a homofobia que há, né, nos movimentos LGBT. E não sei se você conhece essa imagem, mas ficou muito famosa, né, no popular aí, nos períodos de polarização política que aconteceram uns 2 anos atrás aí. Outra imagem também famosa é essa aqui do Papa Francisco, né, recebendo do Evo Morales a cruz que ficou cunhada como uma cruz de espinal. E ali na cruz, não sei se você está percebendo, dá para ver claramente o símbolo marxista, o símbolo socialista, né, que é a foice e o martelo. Então a pessoa crucificada ali entre a foice e o martelo. Outra imagem também famosa é essa, né, de um batismo cristão, onde as pessoas que iam se batizar, né, fizeram o número 17, né, o símbolo do número 17, que é, né, o número, na época, isso foi no ano passado, que é o número do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. E eles fizeram isso lá no batismo, fizeram o número 17. Outra, também ficou famosa por aí, foi essa imagem aqui, onde nós temos também a imagem do presidente Jair Bolsonaro e pessoas em volta adorando, cantando, louvando a Deus ali, com camisas do Bolsonaro, com camisas do Brasil, né? São imagens famosas e elas vão ser importantes para aquilo que a gente quer falar hoje. Mas antes da gente começar a pensar sobre elas e sobre aquilo que a gente quer falar nessa reflexão, eu queria ler com vocês uma matéria que foi postada de um teólogo, né, que hoje é defensor da teologia negra, que é chamada de teologia negra, da causa negra, né, dos pobres, dos favelados, né, daqueles que eles chamam de oprimidos. E é uma matéria assim, importante para aquilo que a gente vai falar. Eu queria que você lesse comigo ela. Essa matéria tem o nome, né, de Não Há Poder no Sangue, onde igrejas e pastorais podem ajudar a quebrar a espiral da violência. E ela diz assim, a matéria: talvez o que podemos realmente fazer enquanto igreja para contribuir com a construção de uma cultura onde a violência não tenha mais lugar central, seja onde exatamente nossa posição nos cabe. Nós podemos inviabilizar a sacralização da violência, ou seja, tornar a violência sagrada, né, ou como algo sagrado,
que passa pela divinização do sangue, ou seja, tornar o sangue em algo divino. Ele está dizendo, olha, nossa posição é que nós podemos inviabilizar isso, inviabilizar o ciclo da violência, ou seja, transformar a violência em algo sagrado, como? Pela ideia, né, como a violência se torna sagrada? Pela divinização, pela ideia de que o sangue é algo divino, de que o sangue é algo poderoso, divino. Uma contribuição importante da chamada teologia negra dos Estados Unidos foi denunciar o lugar central que a crucificação de Jesus tinha para o cristianismo. Está dizendo que uma das grandes contribuições da teologia negra nos Estados Unidos foi denunciar que a cruz não tinha esse lugar central no cristianismo. Neste lugar central, a cruz sempre teve um papel de relevância como um símbolo de sacrifício máximo ao qual Jesus se submete quase voluntariamente. A compreensão equivocada, preste atenção nisso, a compreensão equivocada da narrativa do esvaziamento de Jesus contida em Filipenses 2 transformou a crucificação em um auge do ministério de Jesus. O que o autor desse texto está dizendo é que nós compreendemos equivocadamente aquele texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, sendo achado na forma de humana, né, se humilhou, tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou de sobremaneira. O texto que diz sobre o esvaziamento de Cristo, sobre a humilhação de Cristo e sobre a obediência de Cristo até a morte e morte de cruz. Ele diz que essa compreensão que nós temos desse texto foi equivocada, né? E essa compreensão equivocada transformou a crucificação de Cristo em um auge do ministério de Jesus. Depois ele diz aqui que a teologia negra comparou a crucificação de Cristo com o linchamento dos negros, né, ou com o racismo que acontecia lá. E ele também diz que na interpretação dele, se em algum momento da narrativa bíblica o Deus de perfil guerreiro desaparece e aí entra o que ele chama de Deus que é todo amor com profunda misericórdia, que é revelado na pessoa de Jesus, nós também então devemos parar de chamar Deus de Senhor dos Exércitos, daquele que a vingança pertence, porque isso gera mais violência. E ele continua em parte mais importante. No entanto, ele diz aqui que, no entanto, o sangue continua tendo lugar central na nossa cultura cristã. E, muito por isso, a compreensão da violência como recurso possível não nos deixa em paz. Se o sangue é necessário, a violência que provoca o seu derramamento também passa a ser. Ele está dizendo que o cristianismo hoje, moderno, fala muito de sangue. O sangue ainda tem uma posição muito central. O sangue de Cristo tem uma posição muito central. E se o sangue é necessário, a violência, então, também passa a ser necessária, porque é a violência que passa a provocar o derramamento de sangue, né? Aqui não tem mais. Vamos lá. Então ele diz aqui, olha, para concluir, ele diz, não há e nem pode haver poder no sangue. E ele diz por quê? Nossa política pública de segurança, a resposta do poder para a violência, a ocupação dos territórios precarizados e desassistidos, a criminalização prévia dos corpos pretos e pobres, a militarização da vida cotidiana, as estratégias de autodefesa, e ele agora elenca várias coisas que estão acontecendo hoje no cenário político, segundo a interpretação dele, coisas que realmente acontecem. Tudo isso, a crueldade com as crianças, a caminho da escola, ele está dizendo que tudo está manchado de sangue. Tudo na sociedade está atravessado pelo sangue. E a igreja é uma voz que poderia desmistificar o sangue deste lugar simbólico, sacrificial, que é capaz de produzir algo de valor. Não pode. O que ele está dizendo é que tudo na sociedade está manchado de sangue e de violência, principalmente naqueles que são mais oprimidos. E a igreja é um porta-voz que pode desmistificar o sangue, ou seja, que pode tirar esse valor todo que o sangue tem, tirar o valor ou tirar o sangue desse lugar simbólico alto que existe no meio da igreja, porque o sangue não pode estar ali, ele não pode produzir algo de valor. Ele continua dizendo, se continuar afirmando que há poder no sangue de Jesus, continuaremos abrindo margem suficiente para que os métodos usados para fazer Jesus sangrar até a morte tenha tido alguma utilidade para os planos de Deus.
o que é o mesmo que dizer que Deus usa as mesmas armas da estrutura da morte para vencer a morte. E até onde sabemos, na narrativa dos evangelhos, a morte é vencida com a ressurreição. A cruz, olha o que vai definir o que a cruz é. A cruz é a arma do império. E a ressurreição é a resposta de Deus para dizer que a vida deve sempre vencer. Depois ele vai fazer uma referência a Jesus com a pele escura e com a causa negra, né? E vai dizer que enquanto o sangue estiver lá sendo falado nos púlpitos das igrejas, das pastorais, então a violência vai continuar existindo. Aqui nesse texto aqui nós vemos que ele está dizendo que a cruz ou a morte de Jesus foi uma morte entre a opressão de uma estrutura política ou do sistema romano, né, com o oprimido, que é Jesus, da classe mais pobre, etc. e tal, né? Bem, o que essas imagens têm em comum e essa matéria tem em comum? O que aquelas cruzes, o que aquelas imagens do batismo e essa matéria que a gente acabou de ler tem em comum uma com as outras? Então a grande pergunta que eu quero fazer para você é: quem nós adoramos quando olhamos para a cruz? E a segunda pergunta é: essas cruzes, esses métodos, essas imagens que nós vemos e essa matéria que a gente leu, é cristão? Aquelas cruzes são cristãs? Tem a ver com o reino de Deus? Isso é uma pergunta muito relevante, porque todas elas têm a mesma coerência, num certo sentido, lá no fundo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, querida, é que o problema não está na mistura das coisas entre si. Entenda o que eu quero dizer. Você pode pensar assim: olha, o problema daquelas imagens é que eles estão misturando religião com política, ou cristianismo com política. O grande problema não é esse. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Eu já quero dizer isso de cara. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas e Ele não reconciliou apenas algumas coisas com Ele. Ele reconciliou todas as coisas nele mesmo. Inclusive a arte, a educação, a política, a ciência. Então essa ideia de que a ciência e cristianismo não tem nada a ver, política e cristianismo não tem nada a ver, é uma ideia estritamente satânica. E pelo fato de que a igreja se calou durante esse percurso, dizendo que realmente a igreja deveria ser separada dessas outras coisas, fez com que essas outras coisas crescessem muito mais. Fez com que a igreja se calasse e então o mundo falasse. Na verdade, queridos, nós somos chamados para demonstrar aquilo que Deus pensa nessas áreas. Aquilo que Deus pensa sobre a política. E é até isso que a gente vai fazer um pouco hoje. Então, o grande problema dessas imagens não está que eles estão misturando religião ou cristianismo com política. Na verdade, é outra coisa. Na verdade, o grande problema que está acontecendo naquelas imagens e está acontecendo nessa matéria ou em outras coisas que nós vemos é que está havendo um esvaziamento do significado da cruz de Cristo. Principalmente um esvaziamento do significado da cruz de Cristo em prol do nome ou em prol do reino de Deus. Claramente nessa matéria nós estamos vendo alguém que está dizendo que o reino de Deus deve avançar, ou seja, um ativista do reino de Deus, mas que para que o reino de Deus avance, então é necessário esvaziar o significado da cruz de Cristo e daquilo que aconteceu no Calvário. Na verdade, o grande problema de tudo isso que a gente viu, da cruz trans, da cruz de espinal, do símbolo do batismo, das pessoas orando diante daquilo, é que o que está havendo entre os homens é uma grande massa idolátrica, ou seja, de idolatria, com ideologias e causas estritamente humanas. Então nós pegamos causas humanas e transformamos essas causas humanas no reino de Deus. E o que isso acontece? Nós ressignificamos aquilo que o reino de Deus é, o reino de Deus passa a ser a minha causa, a causa política que eu amo, a causa artística que eu amo, a causa da educação que eu amo, a causa do mundo que eu amo, a causa humana, e não aquilo que Deus fez ou aquilo que Deus está fazendo. E a cruz de Cristo também perde seu significado, é esvaziada, ela é redefinida.
A cruz de Cristo, então, passa a ser um símbolo de opressão, de uma estrutura, de um império, a força do império. E, na verdade, o que faz melhor por Cristo é a ressurreição, que a ressurreição se transforma na vitória de Cristo contra o império, vitória de Cristo contra o sistema imperialista, contra um sistema político. A cruz se transforma numa arma do sistema político ou de um sistema religioso, que era o farisaico da época, na mente dessas pessoas. Tudo isso, queridos, é ressignificação, é redefinição daquilo que a Bíblia diz que são as coisas mais importantes que nós devemos nos apegar. Então, o que nós vemos quando nós olhamos a cruz, sabe? Então, a ideia de que o reino de Deus é para os oprimidos, para os pobres, ou para os ricos, ou para os conservadores, ou para os esquerdistas, é a ideia que está sendo mais falada, mais vista nos nossos meios. Nós chamamos isso de ideologias. E toda ideologia, querido, facilmente se transforma numa idolatria. E dentro desse modelo, dentro do modelo de ideologia e idolatria, qualquer um pode estar na cruz de Cristo. O Lula pode estar na cruz de Cristo. O Bolsonaro pode estar na cruz de Cristo. Você, eu, nós podemos estar lá na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo agora é transmutada para que qualquer um de pessoas oprimidas pela sociedade ou daqueles que estão sofrendo qualquer coisa se transforme na vítima de uma outra coisa ou de uma outra coisa maior. Mas a pergunta é, Jesus foi uma vítima? E se ele foi do quê? E de quem? Sabe? E nós podemos responder isso com sim e com não. Na verdade, ele foi vítima, mas não porque a vítima tem um valor em si mesmo muito alto. Porque ninguém pode ser justificado pela vitimização, já dizia Guilherme de Carvalho. Ninguém pode ser justificado por ser vítima. Na verdade, a vítima tem que ser justa, pura, santa e imaculada, sem nenhum pecado. Mas se a vítima tem pecado, então ela já não é mais vítima. Ela é culpada. E principalmente culpada do sangue de Cristo. Principalmente culpada da morte do Deus. A morte de Cristo Jesus. E é por isso que a Bíblia trata os homens e coloca os homens debaixo da mesma situação. Nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens estão na mesma posição, queridos. É isso. Então, o homem não pode se colocar como a vítima de tudo, porque no final de todas as coisas, os homens pecaram. Os homens pecaram contra Deus. Então, Jesus Cristo foi a vítima do mundo? Se foi, ele foi num ponto de vista totalmente imanente. Mas o que a gente sabe é que Jesus não foi em nenhum deles, sabe? Ele foi muito além, é um sentido muito profundo, é um sentido totalmente teológico, pelo fato de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a criança, a mulher, o homem, o rico, o pobre, o branco, o negro, eu, você, as ideologias, teólogos maravilhosos, hereges, quaisquer pessoas que sejam, quaisquer pessoas que existam, o travesti, o ladrão, o socialista, o conservador, o marxista, o esquerdista, todas as pessoas, elas estão debaixo do pecado e todas elas são, eu e você, querido, somos algozes de Cristo Jesus. Nós somos culpados contra Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos estabelecer. Sabe? E as pessoas, muitos desses teólogos que são ideólogos também, eles acabam transformando os atos de Jesus em atos altamente revolucionários ou atos para causas humanas. Então eles pegam trechos como Jesus entrando dentro do templo e diz que aquilo ali é contra o sistema religioso da época e que nós devemos fazer isso também com o sistema religioso da nossa época, o sistema que oprime, que exclui pessoas, que exclui os mais pobres, etc. e tal. Eles chamam isso de baderna de Jesus, na verdade. Mas, queridos, a verdade clara para nós é que todos os atos de Cristo Jesus e até a baderna de Cristo Jesus era um caminho para a cruz. Era um caminho para a sua morte. Era um caminho que ele estava traçando para
a cruz, os protestos de Jesus estão caminhando para esse lugar. Então Jesus não está no lado de ninguém. Ele está do lado da vontade do Pai, que era a sua morte, que era a cruz. E por meio da cruz estabelecer o seu reino. Isso é importante para nós. Porque muitas vezes nós adequamos Jesus às nossas causas, nós adequamos Jesus à nossa baderna, nós adequamos Jesus aos nossos sistemas puramente humanos. E aí nós colocamos Jesus lá achando que Jesus era de algum tipo, de algum lugar. Mas na verdade, tudo que Jesus fazia era para essa culminação desse propósito. Isso é muito importante para nós, sabe? Não adianta você sonhar com um mundo melhor, sabe? Porque Jesus Cristo, ele vem para mostrar para você que a sua vida interior é o problema, que o seu coração tem um problema, sabe? Que por mais que externamente você sonhe com uma causa muito justa, que é tirar a opressão, que com isso, mas a sua vida interior está com sérios problemas, está um lixo, sabe? Isso não vai adiantar de nada. Então, no fundo, no profundo de todas as coisas, Jesus Cristo, ele é o juiz das causas humanas. E não no sentido apenas de que ele vai julgar como o juiz que vai julgar bem, que nós sempre queremos que ele nos satisfaça com alguma coisa. Ele é o juiz que vai julgar e condenar as causas humanas, porque só há uma causa pela qual nós podemos viver e existir. A causa dele, a causa de Cristo, a causa do Reino de Deus. Então ele é o juiz disso, e não só o juiz, mas ele é o salvador das pessoas que se encontram em idolatria. É para isso que eu estou aqui, é para isso que você está aqui ouvindo. É para você analisar de melhor maneira, para saber como agir no mundo de hoje e no diálogo com a sociedade, no evangelismo com a sociedade, saber o que o mundo está pensando, mas também para se autoanalisar e perceber se há em você algum tipo de idolatria. Algum tipo de idolatria a determinadas causas, e então você está adequando todo o movimento, todo o cristianismo, toda a Bíblia para essa causa, independente de qual seja. Independente se está mais no espectro de cá ou no espectro de lá. Querido, o nome disso é idolatria. E Jesus Cristo é aquele que vem condenar a idolatria e salvar as pessoas disso. Isso é muito importante para nós. Bem, diante dessa separação do reino, da cruz e da escolha em detrimento da outra, fica uma pergunta para a gente. O que é mais importante para a gente? O reino ou a cruz que é mais importante para a gente? Porque muitos cristãos, eles se agarram à cruz de Cristo ou eles defendem o reino de Deus. Ou fazem que um exclua o outro, como a gente está vendo. E a polarização desses dois temas bíblicos, com abordagens diferentes, trouxe alguns detalhes, sabe? Trouxe uma dicotomia entre essas duas coisas. Uma teologia, então, que se concentra na salvação de pecadores, na santidade, em coisas religiosas, ou então, por outro lado, um ativismo que tem a mentalidade do reino, que diz que é para o reino de Deus, que busca sempre mudar o mundo, ou seja, agir na sociedade de maneira que mude o mundo, usando causas humanas. Isso é importante para nós porque, infelizmente, a igreja chegou nesse lugar. Né? Assim, quando entenda a igreja, querido, a igreja não é a igreja de Cristo mesmo, é o movimento evangélico, aquilo que se denomina movimento evangélico hoje, tanto no Brasil quanto no mundo. Chegou nesse lugar onde duas importantes doutrinas bíblicas elas começaram a se degladiar por causa de muita polarização política, por causa de polarização ideológica, elas começaram a se degladiar, né? E mais um movimento iluminista, né, que foi surgindo dentro da igreja, o existencialismo cristão, o liberalismo foi surgindo no começo do século XX, final do século XIX, no começo do século XX, esvaziou mesmo o significado da cruz. Então, um Deus irado, um Cristo que fez o sacrifício vicário, né? A cruz de Cristo foi perdendo significado. E a ideia do reino de Deus, das causas, da racionalidade humana e a adequação de Cristo Jesus dentro desses modelos humanos fez com que nós perdêssemos aquilo que a cruz significa. O Richard Niebuhr diz uma frase muito importante para a gente, explicando isso que aconteceu nessa época. Ele diz, olha, um Deus sem ira
trouxe os homens sem pecado em um reino ou para um reino sem julgamento por meio das ministrações de um reino sem cruz. Ou seja, os homens começaram, os pregadores, os liberais começaram a pregar um Deus que não existe a ira, um Deus que não tem a ira. O pecado humano passou a ser algo muito irrelevante, a culpa humana passou a ser algo muito irrelevante, depois veio a ideia da psicologia e a culpa do homem foi quase retirada dentro do homem, no sentido de que você não tem culpa, na verdade foi algo que fizeram contra você. E isso trouxe homens para dentro de um reino que também não tem julgamento, porque Deus não vai julgar ninguém, Deus é totalmente amoroso, Deus é o Deus de misericórdia, né? E as pregações perderam a cruz, perderam tudo isso. Bem, isso tudo vem dessa redefinição de termos que nós falamos lá no começo. Quando nós dizemos que tanto a cruz quanto o reino de Deus foi ressignificado. A cruz perdeu, se esvaziou, se transforma nessa luta contra o império, e o reino de Deus se transforma em causas, em vitória humana, em coisas que são plenamente humanas. Mas o fato desses dois temas bíblicos estarem hoje com alguma confusão dentro daquilo que a gente vê no meio cristão, dentro da cristandade, a gente deve escolher entre o reino e a cruz, sabe? A gente vai ter que escolher entre os dois ou existe a relação profunda entre os dois? Você já deve imaginar a resposta, mas é importante a gente poder caminhar junto com isso. Existe um caminho para seguir? Bem, queridos, existe um caminho para seguir. Eu queria mostrar para vocês uma imagem, uma pintura que eu gosto muito de usá-la para falar em alguns lugares e demonstrar como o mundo hoje tem pensado sobre a cruz. Essa arte fala muito bem sobre isso. É a crucificação, né? Que é uma pintura de Salvador Dalí, em 1954. E eu não sei o que você consegue ver nessa imagem, né? É uma imagem muito profunda e tem coisas muito perspicazes nessa imagem. Em primeiro lugar, nós vemos um Cristo que não está encostado na cruz. Nós não vemos cravos, nós não vemos ele encostado na cruz. A cruz, na verdade, não é uma cruz, são cubos, né? Que fazem a cruz, né? E muito importante, a cruz não está tocando a terra, não está tocando realmente o solo ali, que também é formado de cubo, tem duas pessoas olhando. É importante demais a gente olhar para essa imagem e perceber que boa parte das pregações modernas, boa parte dos sermões que nós vemos aí, e boa parte das teologias que nós vemos aí, e boa parte também dessas causas políticas e dessa entrada dessas ideologias, dessas causas dentro do meio cristão, fez com que nós olhássemos para a cruz dessa maneira. Uma cruz que não é real, uma cruz que não é feita de madeira mesmo, uma cruz que não toca na realidade dos homens, ou seja, um Deus que não é encarnado, um Deus que não vem em carne, um Deus que não sofreu, um Deus que não tem pregos, um Deus que não tem cravos, um Deus que não está pregado numa cruz, um Deus que não está sangrando, um Cristo que não está sangrando. Muitas das nossas concepções sobre a cruz estão assim. Muitas das nossas concepções sobre a cruz estão desconectadas com a realidade. E nós achamos que os temas, as coisas que envolvem a cruz de Cristo, como a nossa culpa, como o nosso pecado, o pecado dos homens, como o sacrifício vicário, o poder do sangue de Cristo, sabe, a justiça de Deus, a ira de Deus em Cristo Jesus, devem ser desconectadas. E nós transformamos Deus, nós adequamos Deus, na verdade, em alguém que vai nos satisfazer amorosamente, alguém que vai nos satisfazer com bênçãos, com prosperidade, ou com a satisfação de que as nossas causas, aquilo que nós queremos ver no mundo, vai ser cumprido, vai ser feito. Nós desconectamos a cruz da realidade. É exatamente como está nessa imagem. A cruz que não toca o solo. Mas a cruz de Cristo, queridos, tocou o solo. A cruz de Cristo estava no Calvário, no monte do Gólgota, estava ali. Era uma madeira verdadeira, era uma árvore, era um tronco de uma árvore, eram pregos reais, eram feridas reais que faziam com que a crucificação de Jesus fosse e foi o que foi.
Então é muito importante a gente olhar isso aqui, porque é exatamente assim que a gente está caminhando. Mas a gente fez a pergunta, existe um caminho a seguir? Há como então eu me desvencilhar das minhas idolatrias e não cair no erro de transformar causas humanas, transformar ideologias humanas, seja lá quais forem, meus irmãos, em coisas que são no reino de Deus, ou transformar elas na definição no reino de Deus? Há um caminho a seguir, e há também como eu perceber o significado da cruz de Cristo. Assim, meus irmãos, há um caminho para seguir, porque a história do mundo, a história da Escritura, porque a Bíblia não é uma série de histórias desconexas, fala só sobre uma história, é uma história de um Messias crucificado. O reino e a cruz, em última análise, são mantidos juntos pelo Cristo, aquele que reina sobre o reino e sofre na cruz. Isso é muito importante, porque demonstra para nós que Jesus Cristo, ele não é apenas um super-homem, ele não é um super-herói genérico, sabe? Ele é o Messias que é prometido na história, que se desenrola de um Deus misericordioso, de um Deus paciente, mas um Deus que não pode suportar o pecado, um Deus que não tem relação com o pecado, porque é totalmente santo, então ele tem que resolver o problema do pecado, e fez aliança com Israel por causa disso, mas isso foi borbulhando até vir na pessoa de Cristo. A história do mundo, queridos, é a história do reino de Deus, a história de um reino que foi plantado desde a criação, onde Adão e Eva foram colocados ali como mordomos, como aqueles que eram embaixadores desse reino, mas que pecaram contra Deus. E a maneira de Deus resolver isso, resolver a restauração desse reino, é por meio do sacrifício do seu Filho. É assim que a revelação de Deus se desenvolve. Lá no jardim, o reino de Deus é colocado. O reino cósmico de Deus é colocado. Nós precisamos olhar a Escritura dessa maneira, não de separado. Gênesis começa com a ideia do reino de Deus. E o homem é colocado ali. E o rei amoroso, que é o próprio Deus, então começa a governar amorosamente a sua criação. Mas o homem peca, o homem cai, o homem ele desobedece a Deus. Então ele é expulso do jardim e a morte agora chega até o homem. A morte de Deus amaldiçoa o homem, né, e a terra por causa do pecado, sabe? Isso é muito importante porque Adão e Eva, eles foram chamados para governar a terra, governar como embaixadores desse rei. Mas ali em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva eles desobedecem a Deus, sabe, Deus faz uma promessa, sabe? Ele faz uma promessa, não só a Adão e Eva, mas uma promessa para todos aqueles que creem em Deus. Ele diz que vai vir alguém, que vai vir o filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. O reino de Deus seria restaurado por meio do filho da mulher. E o desenrolar todo da Bíblia, da história da redenção, nós chegamos lá no Antigo Testamento e nós vemos a administração de Deus por meio das suas alianças, e depois ele faz uma aliança com Noé, então ele chega em Abraão, e é o início da história da redenção de um povo que Deus chamaria pela fé para ser o povo do seu reino. E nós percebemos então, como está aí no slide, que a história da redenção fornece a estrutura adequada para que a gente possa entender a conexão entre o reino e a cruz. Deus chama Abraão pela fé, Abraão então obedece a Deus, e Abraão é chamado para ser pai de uma grande multidão. E a gente vê o desenrolar disso. Depois Deus chama o seu povo, chamado Israel. Ele chama para si, ele separa Israel, faz uma aliança com Israel. Mas a verdade, queridos, é que desde a queda o homem é inclinado para o pecado. E Deus não pode se misturar com o pecado. Deus não pode aceitar o pecado, porque Deus é totalmente santo. E a ira de Deus, então, se acende contra o pecado. Mas o que Deus iria fazer para resolver isso tudo? Isso é muito importante para nós. Então nós vemos a ideia do reino cósmico, a queda, e da queda a promessa.
mas a promessa de vitória incluía o preço do sofrimento. Isso é muito importante. O reino de Deus seria restaurado, seria reedificado, no certo sentido, por meio do sofrimento de seu Filho, por meio da morte do seu Filho, Jesus Cristo. E isso é prometido, isso é visto no desenrolar da Escritura, no desenrolar da revelação de Deus. Foi borbulhando, 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 até chegar em Cristo Jesus. Então, em suma, o calcanhar ferido de Gênesis 3,15 e o cordeiro que está lá ferido, como sendo havendo sido morto em Apocalipse capítulo 5, e de Gênesis 3 ou Apocalipse 22, a história da Bíblia é de uma história redentora de um Messias crucificado, de um Messias que está na cruz, que traz o reino de Deus através da sua morte expiatória na cruz. Isso é muito importante para nós. É por isso que o autor de Hebreus escreve para a gente isso, lá no capítulo 2, no versículo 5, 9. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Aqui ele está citando Salmos 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Agora ele está fazendo referência a Jesus Cristo. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, porque ele foi achado na forma humana, queridos. Jesus se encarnou por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus é coroado de glória, ou seja, coroado, símbolo de reino, por meio da sua paixão de morte, por meio da paixão da morte de cruz. O reino e a cruz tem tudo a ver, queridos. Então há uma relação enriquecedora do reino e da cruz. Isso é muito importante porque, em suma, a cruz e o reino, eles ambos são mantidos pelo Cristo. São mantidos pelo Messias de Israel, que traz o reino de Deus por meio da sua morte expiatória. Então, o reino é o objetivo final da cruz. A cruz, queridos, é o ponto central da história. A cruz é central, sabe? Da história do Gênesis a Apocalipse, há um ponto central, há um lugar central, ao ápice de todas as coisas, ao ápice da história. A morte expiatória de Cristo na cruz é o ponto central. E o reino é télico, ou seja, há um objetivo, tem um objetivo. O reino é o objetivo final da história. O reino é o objetivo do centro da história, que é a cruz. Sabe? E é por isso que o reino de Jesus apareceu na terra dizendo: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou. O reino de Deus, é óbvio que nós ainda estamos no já e ainda não, ou seja, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não completamente. Por quê? Porque o sacrifício da cruz de Cristo trouxe o reino de Deus verdadeiramente entre nós, mas ele estará completamente na volta de Cristo Jesus. Mas para essa volta, a cruz é central. Então, ambos são mantidos pelo Messias, ambos são mantidos pelo Cristo, ambos são mantidos por Jesus. O reino é o objetivo final da cruz e a cruz é o meio pelo qual o reino vem. Isso é muito importante para nós. Então, a cruz agora cria uma comunidade de pessoas, ou seja, um reino. Uma comunidade de pessoas resgatadas que vivem debaixo desse reino. É por isso que Pedro diz lá na sua carta que nós somos sacerdotes, nós somos reino de sacerdote. Nós somos comprados por Cristo, mas comprados onde? Na cruz.
Então a cruz é o que gera essas pessoas, essa comunidade, que é a igreja, que somos os agentes do reino de Deus comprados pelo sacrifício expiatório, pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Entenda, queridos, que isso não tem a ver com as ideologias humanas e nem com a ressignificação que as pessoas têm dado para a cruz e para o reino de Deus, transformando o reino de Deus em meras causas humanas e transformando a cruz de Cristo em uma mera opressão ou uma mera luta contra o sistema político, ou uma luta contra um sistema opressor maior, ou a luta da mulher contra o sistema opressor machista, ou a luta do travesti contra o sistema homofóbico. A cruz de Cristo não pode ser isso, porque a cruz de Cristo é única, é a cruz de um Deus crucificado, morto pelos nossos pecados, para que o reino de paz, que excede todo entendimento, o reino que não é deste mundo, seja colocado entre nós, não só entre nós, mas dentro de nós, para que nós sejamos agentes do seu reino e comecemos então a pensar de acordo com aquilo que ele diz que devemos pensar, não de acordo com aquilo que nós queremos pensar ou das nossas causas. Isso é muito importante para nós. E qual é esse significado da cruz de Cristo? É muito importante nós sabermos, queridos, que as Escrituras, a Palavra de Deus, nunca tratou a cruz de Cristo sendo salvadora, sendo algo que salva os homens meramente por ser uma cruz. Por ser uma cruz apenas. Nunca tratou. A cruz de Cristo é salvadora por ser a cruz de Cristo. Ela é salvadora por estar Cristo ali, estar conectada com uma realidade diferente daquela imagem que nós vimos. As vitimizações que saem dali, as imagens que nós vimos, sabe, tudo aquilo que nós vimos são impotentes para salvar. Nas mãos de Deus, a cruz é salvação, mas nas mãos do homem, a cruz é condenação, queridos. A cruz de Cristo é única e específica porque Jesus estava nas mãos de Deus, debaixo da ira do Pai. É isso. A cruz de Cristo, só a cruz de Cristo, transcende a má notícia da maldição. Só a cruz de Cristo faz isso. Somente o Cristo na cruz pode transmutar a cruz de maldição em salvação. Somente Cristo pode transformar um sentido de um símbolo tão terrível da cruz, um símbolo que era usado para a morte, um símbolo que era usado pelo império mesmo, em algo tão glorioso, a ponto de que Paulo possa dizer que está crucificado com Cristo. A ponto de dizer que a sua palavra é a palavra da cruz, a ponto de dizer que não se envergonha disso, a ponto de dizer que a cruz foi o poder de Deus. Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive a cruz, que era o aguilhão do império. Nada pode fazer com que aquelas outras cruzes sejam salvíficas. Nada. As pessoas podem se colocar lá. Causas políticas podem se colocar na cruz. Pessoas podem se dizer que estão sofrendo como Jesus. Pessoas podem dizer que estão sendo crucificadas pelo mundo. Mas não é a ideia da cruz que nos salva. Não é uma ideia sobre a cruz que nos salva, mas o Cristo crucificado que nos salva. Isso é muito importante. Aquela cruz na terra, cravada naquele tempo, naquele momento, no espaço-tempo, a cruz de Cristo. Então não existe evangelho na causa humana. Não existe, se a cruz é aquela que abre o reino de Deus, abre para que nós possamos ser pessoas resgatadas para o reino do amor de Jesus. Então não há evangelho, não há reino de Deus nas causas humanas, nas causas meramente humanas, sabe? Não há luta, não há evangelho na luta humana, nas desigualdades, na luta contra as desigualdades sociais, na luta contra a esquerda, na luta contra o socialismo, na luta contra o Bolsonaro, na luta contra qualquer coisa. Não há todas essas situações, o racismo, a homofobia, o machismo, o feminismo, a esquerda, o conservadorismo, todas essas lutas, todas essas causas precisam se prostrar aos pés da cruz. Precisam se prostrar aos pés da cruz. A pobreza, o racismo, todas essas males que nós vemos no mundo são causas do pecado. É o pecado que causou todas essas coisas, queridos. E onde o pecado foi tratado? Aonde o pecado foi tratado? Na cruz de Cristo.
O pecado foi tratado na cruz, porque ali o homem Deus, Jesus, é colocado debaixo da ira do Pai, debaixo da ira de Deus, como diz Isaías 53, versículo 10, agradou o Pai moê-lo, agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Todos esses pecados foram colocados, porque Jesus então se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O gay, o hétero, o branco, o preto, o rico, o pobre precisam, você precisamos urgentemente de um Salvador. Precisamos de alguém que se interponha entre Deus e os homens, para que medie a causa nossa, da nossa culpa diante de Deus. Então transforme o nosso coração, transforme o nosso interior, transforme aquilo, a nossa idolatria, tudo aquilo que nós temos agarrado dentro de nós, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, para que nós sejamos outras pessoas, que temos olhares, que pensamos primeiramente no reino de Deus. Então, queridos, o Evangelho não é aquilo que o homem faz, o Evangelho não é aquilo que o homem pode fazer, o Evangelho não é aquilo que o homem fez ou deixou de fazer, o Evangelho não é aquilo que o homem faz para a sociedade, o Evangelho não é aquilo que o homem faz pelos pobres, o Evangelho não é aquilo que o homem faz pelas causas políticas, pelos desigualdades sociais. O Evangelho é sim aquilo que o próprio Deus fez pelos homens, não aquilo que você pode fazer. Isso é o Evangelho, esse é o significado da cruz e isso é o significado do reino de Deus. Bem, entendendo que há uma interação então entre o reino e a cruz, uma integralidade, que não há separação entre o reino e a cruz, como isso nos afeta? Como nós devemos viver por meio disso, sabe? Como nós devemos caminhar debaixo dessa verdade? Isso é muito importante. Em primeiro lugar, na medida em que o reino de Deus é fundado e moldado para sempre pela cruz de Cristo, é verdadeiramente, então, um reino cruciforme. Nós servimos ao Rei que foi crucificado. É por isso que Jesus diz para os habitantes do seu reino, para aqueles que querem ser habitantes do seu reino, ou seja, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus é o Rei que carrega as cicatrizes do seu sacrifício e reina e governa como um cordeiro que foi morto. Isso é muito importante para nós, porque nós precisamos entender que enquanto os reinos desse mundo precisam ser colocados ou precisam ser instituídos à força, o reino de Deus é instituído pela graça, é instituído pela graça amorosa de Deus. É esse rei que nós servimos. Em segundo lugar, assim como Deus estabelece seu reino através dos meios humildes da cruz, Ele avança o seu reino através de cristãos conformados à cruz. Então, queridos, Cristo conquista o seu reino, estabelece o seu reino que foi colocado lá na criação e foi desfigurado pelo homem, e agora ele estabelece o seu reino por meio da cruz, por meio dos métodos humildes da cruz. Então ele avança o seu reino por meio de nós cristãos que também estamos conformados a essa cruz. Nós somos conformados por isso. Então tudo que nós fazemos não é uma culminação de esforços próprios, de potências pessoais, não é a culminação do nosso eu, das nossas conquistas pessoais, dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas inclinações pessoais, mas sim por meio de uma conformidade à cruz cada vez maior, por meio de um olhar para Jesus cada vez maior, por meio de um olhar para a humildade de Cristo cada vez maior. Em terceiro lugar, o reino é formado por cristãos não apenas perdoados por meio da cruz, mas seguidores do rei. O que isso quer dizer? Que esse reino é formado por cristãos que não foram apenas perdoados para a cruz. Não olham apenas para a cruz e veem, Jesus me amou muito, então agora eu vou viver de qualquer jeito. Mas nós somos seguidores do rei. A cruz cria um povo, chama um povo para si que ama a santidade, que ama seguir a esse mestre, que ama seguir a Jesus, que ama
viver em santidade, em amor e demonstrar esse amor ao mundo, demonstrar esse amor às pessoas, demonstrar essa graça às pessoas. Então o poder da cruz é transformador, queridos. Não é apenas um poder perdoador, mas é um poder justificador, é um poder santificador, é um poder transformador, que transforma todas as suas estruturas, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Então, ter o reino centrado na cruz, ter um reino, ter a visão do reino de Deus com a cruz como centro, como a gente falou mais cedo, é isso, é tirar as falsas percepções do meu eu, tirar as minhas cobiças pessoais, tirar as minhas causas pessoais, é deixar de gastar tempo nas causas pessoais e humanas. Porque, querido, se você gasta o seu tempo nas causas humanas, todo o seu tempo em todas essas causas, por melhores e mais bonitas que sejam, porque não há um problema em si nas causas, mas um problema em como nós idolatramos essas causas, em como nós tiramos a ideia do reino de Deus dessas causas. Mas se você gasta todo o seu tempo nelas, o que vai sobrar para a causa de Cristo? O que vai sobrar para a causa do reino de Deus? Então, ter o reino, a mentalidade do reino em nós, é ter a cruz como centro. Então, é arrancar as cobiças pessoais, é se esvaziar e tomar a forma de servo. É ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o reino de Deus, queridos, não são as causas ideológicas, não é o batismo com o número de um político, também não é uma cruz com trans ou com a causa socialista sendo representada, mas é paz, amor e justiça, alegria no Espírito Santo. Isso não quer dizer também que nós estamos separando a cruz e transformando a cruz em algo espiritual, em algo separado das coisas dessa terra. Não, queridos. A cruz não é algo somente sobrenatural. Ela é sobrenatural e natural. É a integralidade, porque ela está fincada numa terra real. Mas é uma atitude sobrenatural acontecendo. O que eu estou querendo dizer, queridos, não é ter um sobrenaturalismo da cruz, mas é demonstrar como a atitude da cruz, o poder da cruz transforma todas as nossas percepções para mudar a sociedade. Nós vamos esquecer dos nossos egoísmos e vamos caminhar para aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. Não é ficar apático, não é apenas centralizar as nossas pregações na cruz e deixar o mundo e deixar o reino de Deus e as coisas que nós devemos fazer no mundo de lado. Nem também viver como um ativista do reino de Deus em causas sociais e essas coisas e esquecer do poder do sacrifício vicário da cruz. Mas é unir as duas coisas e partir a olhar o mundo e a realidade por meio desse prisma, por meio do prisma do reino de Deus estabelecido na cruz do Calvário de Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós. Eu preciso entender a cruz e o reino numa visão integral. Eu preciso entender isso. Há um texto que deve falar muito conosco. Paulo diz lá aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18, do 18 ao 21, ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou seja, a fim daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que dizem que o sangue de Cristo não tem poder e que querem transformar tudo isso em causas meramente sociais. O Deus deles é o ventre, são as causas pessoais, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Somente um rei pode sujeitar todas as coisas a si mesmo, queridos. Isso é muito importante para nós. Enquanto o título na cruz que estava colocado em cima da cruz de Cristo, o Rei dos Judeus, torna talvez explícita a conexão entre o reino e a cruz. A figura talvez melhor usada é a da coroa de espinhos. Talvez a coroa de espinhos forneça a melhor imagem que nós temos para explicar como essas duas coisas se relacionam.
Os espinhos, que eram um sinal de maldição e de tristeza e de derrota de Adão, agora simbolizam verdadeiramente uma síntese, sabe, dentro de um paradoxo do governo soberano de Cristo Jesus e do seu sacrifício, e do seu sacrifício expiatório. Os espinhos tortos na cabeça de Cristo retratam como a expiação e o reino estão entrelaçados numa grande história de redenção, numa grande história profunda de redenção do Pai para os seus filhos, como a meta da história, o reino de Deus, e o ponto central, a cruz de Cristo. O reino vem desse poder, mas o poder do Evangelho é Cristo crucificado. O reino é poderoso, o reino de Deus é poderoso, mas esse reino veio de um Cristo crucificado. Então o símbolo da derrota do pecado de Adão em Cristo é transformado no símbolo de sua vitória. Essa é a relação, querido, entre o reino e a cruz. Essa é a relação que nós devemos integralizar nos nossos corações, para que causas humanas e idolatrias e ideologias não se transformem em coisas maiores para nós do que o reino de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Olhar toda a realidade debaixo do prisma de Deus e não do nosso. Subjugar as ideologias e aquilo que nós acreditamos ao respaldo bíblico, à humilhação de Jesus, à ideia do sacrifício, a ideia de que tudo isso está debaixo do pecado e precisa de um salvador, de um redentor dos pecados. A ideia de que todos os males do mundo, todas as coisas ruins que nós vemos, que realmente são ruins, precisam de um salvador, precisam de uma transformação interior, uma transformação de coração que só pode ser feita por meio da nova aliança cumprida em Jesus Cristo na cruz. Nós devemos olhar o mundo nessa realidade. E nós devemos esperar em Deus, diante de todo mal, diante de toda malícia, diante de tudo que acontece no mundo, de que um dia Ele virá plenamente. E então nós estaremos verdadeiramente com Ele, habitantes do seu reino perfeito, juntos com Ele. Essa é a reflexão que eu queria trazer para você. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você pode nos procurar, você pode digitar, você pode fazer a sua pergunta, que o TFC está aí para responder você, está aí para ajudar você, está aí para integrar você ao conhecimento bíblico. Nós estamos juntos nessa. Deus abençoe você. Foi bom ter você aqui comigo. Fica na paz.